a você para abrirmos juntos a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Vamos abrir lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 33, versos de 7 até ao 11. Êxodo 33, de 7 até ao versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial. O arraial era onde o povo estava, era onde o povo ficava acampado. Então, a tenda era armada bem longe do lugar onde o povo estava acampado. E chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o seminarista Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra nesta manhã. Vamos orar, curve a sua cabeça. Pai querido, nós louvamos o teu nome, já fomos edificados na escola bíblica, o Senhor já nos ensinou ricas lições, já fomos edificados neste culto, através dos louvores, através da apresentação do teu servo, dos dízimos, das orações. E agora, Deus, queremos ouvir mais uma vez a tua voz, assim como o Senhor falava tão claramente a Moisés. Fale conosco, nessa é a minha oração em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nunca na história desse país, nunca como em nossos dias, me parece, nós tivemos tantas oportunidades de participar de congressos, encontros, retiros, vigílias. Nunca como nos nossos dias nós tivemos oportunidades de participar de tantos cultos, com os mais diversos pregadores, receber as mais diversas ministrações. Nós vivemos hoje uma fase assim muito peculiar na história dos evangélicos, do povo evangélico, do mundo evangélico, que é não haver mais, na verdade, uma fidelização de igreja. Aquilo que as empresas hoje tentam, né? Fidelizar o cliente, né? Nós hoje somos infiéis às nossas igrejas, né? Nós pertencemos a uma igreja, mas nós participamos de várias igrejas, né? E há essa oportunidade, amém por isso, não há nenhum problema, não creio que haja nenhum escândalo em relação a isso, mas a gente às vezes ouve falar de um pregador e vai lá, e ouve e recebe aquela ministração, depois sabemos que um outro vem em tal lugar e vai, e vai, e vai. Então hoje, irmãos, nós recebemos várias ministrações, acresça-se a isto a internet, a televisão, enfim, nós temos hoje a possibilidade de ouvir tantas pessoas, receber tanta ministração, mas, apesar de tudo isto, irmãos, a nossa vida espiritual não tem melhorado como devia. Essa é uma constatação interessante. Apesar de termos cada vez mais oportunidades de ouvir, isso não tem se traduzido numa vida espiritual de melhor qualidade.
Isso não tem se transformado, não nos tem transformado em melhores crentes. O que acontece normalmente é que participamos de um congresso, de um encontro, sempre nos perguntam: e aí, irmão, como foi? E nós respondemos: uma bênção, mas esta bênção dura normalmente uma semana. Depois de uma semana, praticamente esquecemos quase o que ouvimos, a nossa vida volta ao normal, fazemos as mesmas coisas, somos os mesmos crentes. Quantos de vocês já participaram de congressos, encontros, às vezes congressos missionários? Vem um missionário, prega a mensagem, você lá no seu lugar se afunda, vem à frente, promete a Deus que a partir daquele dia sua vida vai mudar, você vai fazer acontecer, você sai daquele encontro, daquele congresso, liga para todo mundo, fala com todo mundo, começa a dar bronca em todo mundo, começa a dizer para todo mundo: olha, a gente tem que ganhar vida para Jesus, tem que fazer, tem que acontecer. Mas uma semana depois, o gás acabou. Uma semana depois, nós voltamos a ser exatamente iguais àquilo que éramos. Por isso, fique sempre assim não vou dizer com o pé atrás, mas fique sempre assim meio tranquilo quando alguém chegar muito excitado diante de você, dizendo que teve uma visão, uma revelação que vai acontecer. Dê uma semana para essa pessoa, dê uma semana. Eu me lembro que uma vez apareceu no meu gabinete um membro da igreja. Sempre que eu falo da igreja anterior, né? Lembra disso, né? Igreja anterior, que é para vocês não ficarem pensando quem foi, né? É a igreja anterior, não é? Ou então a igreja que eu visitei. Não posso falar da PIB de Manaus, porque tem gente aqui de lá, não é? Então não posso falar. Mas aquele irmão chegou e aquele irmão estava, como dizem certos queridos, no azeite. Ele estava naquela unção de azeite. Tem a unção de óleo e tem a unção do azeite, que é mais pesada. E aquele irmão, inclusive, ele me deu bronca. Ele disse: pastor, o senhor tem que fazer. E eu fiquei mesmo pensando: meu Deus, tomando bronca de ovelha, o irmão aqui no azeite, eu estou ainda no óleo, e estou num óleo de soja, não é nem um óleo de canola, não é nem um óleo mais nobre. E eu fiquei, mas já experiente, eu fiquei olhando aquele irmão e eu disse: eu vou esperar uma semana, e daqui a uma semana eu vou então conversar com ele de novo. Mas depois de uma semana eu não o encontrei mais na igreja, porque, irmãos, a unção foi tão grande que ele nem aguentou ficar mais dentro da igreja e ele saiu fora. Então, muitas vezes é isso que acontece, isso acontece. E talvez você fique se perguntando assim: mas por que isso acontece? Queridos, acontece porque, na verdade, nos falta algo que é a tenda do encontro com Deus. A minha convicção é que se nós quisermos viver vidas puras e santas, vidas que agradem ao Senhor, nós precisamos, como Moisés, armar a nossa tenda do encontro com Deus. E a tenda do encontro com Deus é o nosso a sós com Deus, com o Senhor. Se quisermos viver vidas que impactem, que transformem o mundo ao nosso redor, nós precisamos armar a nossa tenda do encontro com Deus. E a tenda do encontro com Deus são os seus momentos a sós com o Senhor. Se quisermos viver o tempo todo na presença do Senhor, adorando com as nossas atitudes, com as nossas ações, e não apenas momentos passageiros, precisamos armar a nossa tenda do encontro com Deus. A tenda do encontro com Deus é o nosso a sós com o Senhor. Se quisermos ser cristãos de verdade, não crentes de mentirinha, convertidos e não convencidos, precisamos armar a nossa tenda do encontro com Deus, o nosso momento a sós com o Senhor. Se quisermos fazer diferença no mundo, ser sal e luz, ser o bom perfume de Cristo, precisamos armar a nossa tenda do encontro com Deus, que é o nosso momento diário a sós com Deus. Eu creio firmemente que a maior necessidade, o maior desafio de cada cristão em nossos dias é armar a sua tenda do encontro com Deus, é ter o seu momento diário a sós com Deus. Alguém disse que o povo evangélico de hoje é uma imensa lagoa rasa com um palmo de profundidade. Uma imensa lagoa, mas com um palmo de profundidade, raso, bem rasinho,
porque nos falta a tenda do encontro com Deus. Eu ousaria afirmar-lhes nesta manhã, com plena convicção diante do Senhor, que sem tenda do encontro com Deus não há plena e verdadeira vida cristã. Seremos apenas como metal que soa ou como símbolo que retine. Por isso, nesta manhã, queridos, eu gostaria de lhes mostrar a necessidade e as bênçãos da tenda do encontro com Deus. Vejam, queridos, o que fazia Moisés. Ele armava essa tenda. Alguns acham, e eu me incluo nestes, que esta tenda era diferente do tabernáculo, que haveria o tabernáculo e haveria esta tenda ao lado do tabernáculo, uma tenda do encontro com Deus, longe do arraial, longe da confusão, um lugar mais calmo, mais tranquilo, onde Moisés ia para estar na presença do Senhor. Armar a tenda é você ter então um local, é você separar um local na sua casa, no seu escritório, onde você puder, mas separar um local onde você está diariamente na presença do Senhor. E eu quero lhes mostrar nesta manhã, queridos, a necessidade e a bênção de nós armarmos a nossa tenda do encontro com Deus, de estarmos a sós com Deus. A tenda de estarmos a sós com Deus, ela é uma necessidade e ela é uma bênção, em primeiro lugar, queridos, pela oportunidade de contemplação. A oportunidade de nós estarmos ali contemplando o Senhor. Nós precisamos desfrutar, nós precisamos ter essa experiência de contemplar a presença do Senhor. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 5. Eu quero lhes mostrar um momento de Isaías na tenda. Isaías tinha a sua tenda do encontro com Deus. Ele armava a sua tenda, e num desses momentos de Isaías na tenda do encontro com Deus, veja o que aconteceu. Isaías 6, de 1 a 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, foi no momento em que Isaías está na sua tenda do encontro com Deus, em que ele tem esta experiência de contemplação. E a experiência da contemplação, ela nos permite dois fatos tremendos que marcam a nossa vida. Um deles é apreciar e extasiar diante da glória do Senhor. Isaías, ele vê, ele percebe, ele contempla a glória de Deus. E quando nós contemplamos a glória de Deus, irmãos, 2 coisas acontecem. A primeira, nós somos tomados, nós temos a nítida percepção da grandeza e do poder do Senhor, e nós então o adoramos de todo o nosso coração. A adoração brota do nosso coração quando nós vemos a glória de Deus. E ali está Isaías diante da glória do Senhor, e ali Isaías vê, e ali Isaías é cheio, e ali a glória de Deus vem sobre a vida deste homem, e ele pode perceber e ver como Deus é glorioso, como Deus é poderoso. Isso muda a nossa vida. Irmãos, muitas vezes temos dificuldades de louvar ao Senhor, de entender o poder de Deus, porque nos falta esse contemplar da glória do Senhor, e nos deixarmos então extasiar, e deixar que o nosso coração louve e glorifique ao Senhor, e que nós nos prostremos diante do Senhor. Olhem, queridos, e vejam a atitude dos serafins.
que são anjos que estão lá diante do trono da glória. A palavra de Deus diz que cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, diante desta glória bendita do Senhor. Queridos, eu creio que o verdadeiro louvor, nós só começamos a entender o que é adorar mesmo ao Senhor, quando nós temos esta visão, quando nós começamos a contemplar, quando nós começamos a nos extasiar diante da glória do Senhor. E isso só acontece quando você está na tenda do encontro com Deus. Por isso é uma bênção tão maravilhosa, e nessa manhã o que o Senhor deseja é que cada um de nós arme a sua tenda do encontro com Deus. Mas na tenda, na oportunidade da contemplação, acontece algo tremendo, é o nos quebrantarmos diante da santidade de Deus. Quando Isaías, ele percebe, ele vê a santidade de Deus, olha o que acontece, ele grita: ai de mim, estou perdido, ai de mim, estou perdido. Queridos, quando nós vemos a santidade de Deus, quando entramos na nossa tenda, é o nosso a sós com Deus, é o nosso momento com Deus, não é estarmos todos juntos, não, é o nosso momento com o Senhor. E quando ali nós vemos a glória, a santidade de Deus, nós nos quebrantamos diante do Senhor. Ali toda a nossa razão cai por terra, ali toda a justificativa cai por terra, igreja. Toda a nossa tentativa de justificar os nossos erros, os nossos pecados, tudo cai por terra quando nós vemos a santidade do Senhor. Queridos, diante da santidade do Senhor, só há uma coisa a fazer: é quebrantarmos-nos diante dele, é colocarmos a boca no pó, é reconhecer: Deus, tenha misericórdia de mim. Queridos, diante da santidade de Deus, a reação de todo ser é esta de Isaías. É essa de Isaías. O que vai acontecer na eternidade, o que vai acontecer quando os homens estiverem na presença de Deus, é exatamente isso. Todos dirão: ai de mim, ai de mim. Por isso, irmãos, o evangelho é pregado para que você diga: ai de mim aqui, e se converta a Jesus aqui, porque se você não fizer isso aqui, você o fará lá, só que lá não haverá mais solução para você, porque, queridos, diante de Deus não há argumento. É muito interessante as pessoas dizerem: mas pastor, se Deus existe, por que isso está acontecendo? Irmãos, ninguém vai falar diante de Deus, ninguém vai ousar levantar a cabeça diante de Deus. Quando a humanidade estiver diante do tribunal de Deus, sabe o que vai acontecer? Os homens estarão com a boca no pó, gemendo e clamando: ai de mim, ai de mim. Mas o Senhor dirá: o seu tempo passou, a sua oportunidade passou. Queridos, é isso que será o inferno. O inferno será as pessoas, a eternidade toda gritando: ai de mim, ai de mim. E não tem solução, porque a solução é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso, queridos, quando nós nos defrontamos com a santidade de Deus, nós caímos com a boca no pó. Por isso, o que a igreja de Cristo precisa hoje é de um avivamento de santidade. É de um avivamento de santidade. Irmãos, os púlpitos pregam contra o pecado, mas o povo continua pecando. Por quê? Porque nos falta estar na presença do Deus Santo. Porque quando você está na presença do Deus Santo, irmãos, todo o nosso pecado é revelado e nós não suportamos diante da santidade de Deus. Nós dizemos: Deus, para, Deus tem misericórdia, Deus, não estou suportando. Nós não suportamos a santidade de Deus e nós gritamos: tem misericórdia de mim. Por isso precisamos orar por essas pessoas em nossos dias, que olham para nós, se rebelam contra o Evangelho. Irmãos, elas não sabem o que elas estão fazendo, porque um dia elas estarão se retorcendo de dor diante do Senhor e dizendo: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Queridos, diante de Deus não há outra palavra a não ser ai de mim, ou então aquele que chegará lá, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Queridos, o que está faltando hoje,
O que está faltando hoje nas nossas vidas é a tenda. É a tenda, porque é ali na tenda que você vai se quebrantar. Eu vejo hoje as pessoas justificarem tudo. Irmãos, não é falta de pregação, não é falta de Bíblia. Você pode até não ouvir a mensagem contra pecado, mas você tem uma Bíblia. Você não lê a Bíblia fala lá. A Bíblia fala lá. A Bíblia fala lá o que desagrada a Deus, mas a gente continua desagradando a Deus, numa boa e tranquilamente, justificando e dizendo, mas todo mundo faz, pastor, mas é assim mesmo, os tempos mudaram, a gente tem que se adequar aos tempos de hoje, queridos. O que está faltando é a tenda, onde a gente vai para os pés do Senhor, começa a contemplá-lo, e diante da glória e da santidade do Senhor, a gente coloca a boca no pó e diz, ai de mim, tem misericórdia. E então voa do céu uma tenaz com brasa viva, que é o Espírito Santo de Deus, que nos purifica, que nos lava e nos torna novas criaturas em Cristo, para a glória do Senhor nosso Deus. Querido, você que está aqui nesta manhã, vivendo no pecado, o que você precisa é ir para a tenda e ver a santidade de Deus. Diante da santidade de Deus, não tem justificativa. Eu fico vendo hoje esse mundo que aceita adultério, esse mundo que aceita homossexualismo, esse mundo que aceita aborto, esse mundo que aceita e está aceitando todo tipo de perversidade que está aí acontecendo. Isso está entrando nas nossas igrejas, o povo está indo atrás, aparentemente numa boa, mas meus queridos, quando nós temos um encontro com a santidade de Deus, tudo isso cai por terra. Você pode me afrontar, você pode me questionar, você pode dizer como aquela senhora uma vez chegou e disse, pastor, você ainda está nessa? Essa igreja é quadrada. Se fosse até lá nos países de língua hispano, ela poderia estar se referindo a Los Quadrados, que é a igreja quadrangular do Evangelho, não sei, mas eu estava chamando mesmo de quadrado no sentido, mas essa igreja aqui ainda prega isso aí, pastor? Ainda prega? Prega contra o divórcio, prega contra esse negócio aí, vocês são muito quadrados. Sim, ela pode dizer para mim que eu sou quadrado, ela pode dizer, mas ela não vai dizer para Deus que Deus é quadrado. O dia em que ela estiver diante da santidade de Deus, essa mulher vai colocar a boca no pó e ela vai gritar com desespero, ai de mim, que sou uma pessoa impura, pecadora, ai de mim. Só que quando esse ai de mim vem na eternidade, não tem mais jeito. Por isso, queridos, a tenda é uma bênção, é uma necessidade para que você possa ver a glória de Deus, para que você possa se quebrantar diante da santidade do Senhor. Eu quero dizer a você nesta manhã, está aí tranquilo, vivendo no seu pecado, que você precisa estar diante da santidade de Deus. Hoje nós torcemos a Bíblia, nós fazemos a Bíblia dizer o que nós queremos que ela diga. Irmãos, hoje existem hermenêuticas para todos os gostos, existem interpretações para todos os gostos. Hoje em dia, irmão, você vai ter pregador para todos os gostos. Daqui a pouco vai ter a igreja das prostitutas, a igreja dos homossexuais já tem, vai ter as igrejas dos ladrões, dos ladrõezinhos, onde o pessoal vai se juntar e vai estar orando, o pastor pregando e orando para que aquele roubo dê certo. O pessoal vai dizer, Deus abençoe esse roubo, aquela história toda. Vai ter, e o pessoal vai dizer lá, não, mas lá na Bíblia diz isso e aquilo. Judas também não metia a mão, Judas não era ladrão e não ficou 3 anos lá com Jesus, e Jesus não permitiu, e Jesus, então nós somos seguidores de Judas, ladrõezinhos, a igreja dos ladrões. Vai ter igreja para todos os gostos, irmãos, vai ter interpretação para todos os gostos. Agora a questão é, você está diante da santidade de Deus, diante da santidade de Deus. Irmãos, quando nós estamos diante da santidade de Deus, o peito queima, os ossos queimam. Irmãos, a aflição toma conta, porque nós percebemos claramente quem nós somos. Você só sabe quem você é quando você está diante da santidade de Deus. Você só sabe quem você é. Eu quero dizer a você que você está se enganando a você mesmo. Você não sabe quem você é. Você está completamente enganado em relação a você. Você precisa, eu preciso estar diante da santidade de Deus. Por isso eu costumo dizer, eu não preciso do problema de ninguém para me escandalizar. Eu não preciso que me contem nada
Aliás, eu sou a pessoa mais desinformada. Não me perguntem nada que eu não sei. Porque eu não preciso saber caso de ninguém para ficar escandalizado. Basta eu me ver diante da santidade de Deus para eu ficar escandalizado com tanta coisa que ainda desagrada ao Senhor na minha vida. Queridos, o que nós precisamos é ir para a tenda. E ali na tenda, nós vermos e contemplarmos a glória e a santidade do Senhor nosso Deus. Queridos, a tenda do encontro com Deus, ela é uma necessidade, ela é uma bênção. Porque, em segundo lugar, é a oportunidade de comunhão. Mas nessa manhã eu quero trazer uma visão de comunhão um pouco diferente, aquela que às vezes nós pensamos. A oportunidade de estar com o Senhor. Veja lá 2 Coríntios 12, 7 a 10. Paulo está na tenda. Um momento com Paulo na tenda do encontro com Deus. Lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, e Paulo acabara de relatar uma destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Paulo está lá na tenda, ele tem um problema sério, e ele ali na tenda, irmãos, ele tem um momento muito especial de comunhão com o Senhor, onde ele compartilha as suas questões mais pessoais, as suas questões mais íntimas. Paulo estava enfrentando um problema muito sério, e ele então vai para os pés do Senhor. Ele vai tratar desta questão com o Senhor. E não apenas ele trata, mas é esta comunhão com o Senhor, é esta intimidade com o Senhor, essa troca, essa comunhão, essa troca, essa conversa com o Senhor. É ali que nós recebemos tratamento, é ali que nós recebemos a disciplina do Senhor para as nossas vidas. É ali na tenda do encontro com Deus, é ali que Deus trata, é ali que Deus fala, é ali que Deus muda, é ali que Deus trabalha a nossa vida. Eu quero que você olhe para mim nessa manhã e entenda o seguinte: se Paulo não tivesse tenda do encontro com Deus, olha o que ia acontecer com Paulo. Paulo iria naturalmente a uma igreja. Paulo está com um problema sério, um espinho na carne. A Bíblia não diz qual é o espinho, mas é um problema sério, provavelmente um problema de saúde muito sério. E logo alguém iria dizer a Paulo que vá na Igreja Universal. Não, não é mais a Igreja Universal, vá em qualquer outra igreja. Olha, tem um pastor muito bom, vá em tal igreja, vá em tal pastor. Paulo não tem tenda de encontro com Deus. Ele ainda não tem essa maturidade espiritual. Ele ainda não chegou nesse nível espiritual. E ele vai. E vai lá numa determinada igreja, aquele pastor, aquela irmã de oração, ela ora e ela diz assim: irmão Paulo, apóstolo Paulo, o irmão não aceite isto, o irmão rejeite isto, em nome de Jesus. E Paulo iria embora. Teria sido curado o espinho? Sim ou não? Fala, gente, com convicção. Se fosse com você, eu acho que você ia dizer também para ele que o espinho estava tirado. Mas não. Aí Paulo iria dizer: meu Deus, essa igreja não é boa. É o que a gente imagina. É assim que nós funcionamos. Essa igreja não tem poder. Tem que ter uma igreja com mais poder. Aí alguém vai dizer: não tem, conheço tal. Ele iria lá e naquela igreja então se faria uma corrente de oração. O pessoal ungiria, o pessoal oraria, o pessoal diria e declararia: está curado em nome de Jesus. E Paulo levantaria e ele iria embora. Eu estaria curado? Mas ele estaria bastante frustrado. Porque na verdade, quando isso não funciona, dizem para nós qual é o problema? Nós não temos fé suficiente. Então Paulo iria sair de lá com o mesmo espinho e agora amargurado, porque ele, além de continuar com o espinho, ele era uma pessoa de pequena fé.
aqueles irmãos de fé poderosa oraram por ele e ele não ficou curado. Então, ele é uma pessoa sem fé. E ele iria sair dali frustrado. Se a mágoa já existisse, a mágoa com Deus seria muito maior. E a partir daquele instante, Paulo se tornaria um homem amargo, dizendo: eu faço tanto para Deus e Deus não curou esse meu espinho. Não é assim que as pessoas vivem hoje. É assim que vive a pessoa que não tem tenda. É assim que as pessoas vivem. Porque veja, querido, quando há um problema, você tem que ir para a tenda. Você tem que conversar com o Senhor. Você tem que examinar com o Senhor. Por isso a tenda do encontro com Deus. Você tem que ir para a tenda. Você tem que se colocar lá na tenda e colocar isso para o Senhor. E colocar para Deus: Deus, eu estou com esse espinho. Deus, eu não entendo porquê. Deus, fala, abre o coração. Fala com Deus o que está no seu coração. Abre o seu coração. E o Senhor vai vir. E o Senhor vai tratar. E o Senhor vai trabalhar. E o Senhor vai falar ao seu coração. A Bíblia, Paulo, nesse encontro, nessa tenda que ele teve com Deus, o que é que aconteceu? Logo no início do texto, não sei se você reparou, ele já dá a resposta. 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Como é que Paulo soube disso? Quem foi que falou isso para Paulo? Foi Deus que falou com ele na tenda. Antes eu não sabia disso, mas quando Paulo começou a falar com Deus, quando Paulo começou a reclamar com o Senhor, quando Paulo começou a se colocar diante de Deus, o Senhor o deixou falar, o Senhor o deixou falar, o Senhor o deixou falar, e depois Deus disse: filho, esse espinho é porque você tem tendência a se exaltar. E Deus começou a trabalhar uma questão séria na vida de Paulo, que ninguém conhecia, mas Deus conhecia. Há questões na sua vida que ninguém conhece, mas Deus conhece. Você chega para mim, você me conta uma história. Eu acredito na sua história, mas eu não sei tudo a seu respeito. Mas Deus sabe. E nós muitas vezes, irmãos, nos arrasamos e arrasamos as pessoas. É aqui que surge o tal do bullying espiritual. Assédio espiritual acontece com pessoas como Paulo. Porque pastores e irmãos em Cristo começam a ministrar aquilo que o Senhor não mandou ministrar. O Senhor não mandou ministrar. E a gente ministra. Eu hoje tenho muito cuidado com a ministração. Tem que vir mesmo do Senhor. Eu tenho que ter convicção mesmo. Senão você vai estar você vai estar acabando com aquela pessoa. É assédio espiritual. Você vai estar acabando. Irmão Paulo. Aí a pessoa diz: irmão Paulo, acabou? Está enxergando. É que alguns pensam que era um problema nos olhos, né? E aí, ficou curado? Paulo ia dizer: não estou. Então, ajoelha de novo. Aí vem um de lá, dá uma biblada na cabeça, porque não sei o que. Aí faz, e acontece: acabou, está curado. Paulo ia dizer: não. Na terceira vez ia dizer: estou, só para acabar com aquele inferno. Para acabar com aquele, ia dizer: estou curado, aleluia. E ele ia sair disparado. Estaria curado? Não. O que ele sofreu ali foi assédio espiritual. Pessoas que são crentes, mas são criancinhas em Cristo ainda. Porque, irmãos, fiquem espertos. Nós não sabemos tudo a respeito das pessoas, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. E é lá na tenda, quando Paulo começou, Deus, tira esse espinho. Deus não pega bem. Eu fico curando os outros e eu mesmo não estou curado. Senhor, é muito duro isso para mim. Deus, quando eu ministro cura na vida de alguém, as pessoas olham para mim, elas não falam, mas eu sinto que elas pensam: mas ele cura os outros e não cura a si mesmo. Senhor, não estou aguentando mais essa situação. Senhor, isso é um tormento de Satanás. Eu estou sendo esbofeteado. Senhor, me livra disso. Eu não aguento mais. E Deus não responde.
e Deus não responde. Paulo fica ainda mais tenso, e ele ora a segunda vez, e ele ora, e Deus não responde, e ele diz: Deus, eu não mereço isso, Deus, eu não mereço, eu sou um pregador, Deus, eu me dedico totalmente ao Senhor, Deus, eu não sei se o Senhor lembra, mas por amor ao Senhor, eu já sofri, eu já derramei sangue, Senhor, e Deus não responde. E terceira vez ele vai, e se coloca, e Deus vem, e Deus diz: filho, eu não vou tirar esse espinho de você, mas Senhor, é para que você, que tem a tendência da soberba, você, meu filho Paulo, que é vaidoso, e ninguém sabia que Paulo era vaidoso, mas ele era vaidoso lá no íntimo, porque, irmãos, a gente às vezes aparenta uma certa humildade que é falsa. Deus sabe, e Deus então revela a Paulo algo que seria tremendo. E aí, irmãos, eu quero perguntar a vocês uma coisa nessa manhã. Esse espinho na carne, para Paulo era bênção ou maldição? Não, para Paulo, antes, e o levou a orar. Para Paulo esse espinho era bênção ou maldição? Era maldição. Para Deus esse espinho era bênção ou maldição? Aonde foi que Paulo aprendeu isso? Na tenda. Na tenda. Eu não posso dizer isso a você. Só Deus pode falar na tenda. Se nós formos falar, nós vamos cometer assédio espiritual. Irmãos, hoje as pessoas estão abandonando as igrejas por causa disso. As pessoas estão abandonando as igrejas por causa disso. Porque, na verdade, estão lhes sendo dadas palavras que não vêm do coração de Deus. É claro que eu gostaria que Deus curasse todas as pessoas. É claro que eu gostaria que Deus salvasse todas as pessoas. É claro. É claro que esse é o meu desejo. É claro que eu gostaria que todos os casamentos dessem certo. É claro que eu gostaria, às vezes, que um rapaz da igreja casasse com uma menina da igreja. Se eu pudesse, eu ia chegar lá e dizer: olha, mas o que é que eu falar? Eu não falo. Mas aí eu posso chegar e dizer assim: olha, Deus está me falando que você é para você. Mas aí eu sei que não é, e aí vai dar errado. Como é que eu fico nessa história? Não é? Quer dizer, eu não fico, e fica depois é Deus, não é? Então, irmãos, é só na tenda. É só na tenda. É só na tenda. Há situações que nós vivemos na nossa vida, apesar de crentes no Senhor Jesus. Vejam, Paulo era um homem de Deus. Alguém tem dúvida que Paulo era um homem de Deus? Ninguém tem dúvidas aqui. Mas ele tinha um problema sério. Ele tinha um problema sério. Ele disse: era um mensageiro de Satanás para me torturar. Paulo se sentia torturado, até que ele foi para o Senhor, e o Senhor demorou a responder, mas até que o Senhor veio e responde: filho, esse espinho é uma bênção na sua vida. Quando Paulo recebeu de Deus que era uma bênção, a vida mudou. Por exemplo, há mulheres casadas com maridos que as espancam e fazem uma opção de coisa, e elas vêm ao pastor. O pastor não pode dizer, você não pode dizer, não, você tem que ficar casado, porque a Bíblia fala, porque não sei o quê. Mas você que está apanhando, meu irmão. Você tem que dizer: minha irmã, você tem que dizer à pessoa: minha irmã, vai para os pés do Senhor. Vá para os pés do Senhor e peça a direção do Senhor. Se Deus der a direção para ficar, essa irmã vai ficar, vai apanhar e vai ficar feliz em Cristo Jesus, porque Deus falou. Foi o que aconteceu com Paulo. Veja, é a mesma situação. Aconteceu com Paulo. Paulo estava lá com o espinho, mas agora ele diz: me alegrarei. Agora eu me alegro nesse espinho, porque o Senhor falou que aquele espinho era o quê? Bênção. Mas só o Senhor pode falar. Então o Senhor pode chegar para você e dizer: filho, essa situação, essa esposa, essa situação que você está vivendo é bênção para você. E você vai dizer: Deus, obrigado. Senhor, manda mais problema. Senhor, torna-o ainda mais grosso, mais horrível, para que eu seja mais abençoado. Mas, irmãos, Deus pode falar, eu não posso. Isso tem que vir do coração de Deus para o seu coração. Às vezes é no trabalho, é um problema lá com o chefe, alguém que começa a perseguir você, alguém diz: não, você tem que sair desse emprego. Quem falou? Quem falou que você tem que sair do emprego? Você tem que ir para os pés do Senhor. Você tem que ir para os pés do Senhor. Pode ser plano de Deus e pode não ser plano de Deus. Quem sabe? O Senhor. O Senhor.
Não se meta a dizer aos outros aquilo que só o Senhor sabe, porque você vai acabar com a vida da pessoa. Porque se a pessoa ficar lá sofrendo debaixo daquele jugo, porque o pastor falou, ou porque o irmão falou, você está destruindo uma vida. Mas se você está lá sofrendo e apanhando, porque o Senhor falou, você estará sendo abençoado e a sua vida estará crescendo para a honra e glória do nome do Senhor. Essa é a grande diferença. Há pessoas hoje que vivem amarguradas, porque o pastor falou que eu tenho que permanecer lá. Mas, irmãos, não é o pastor, é o Senhor. Se alguém tivesse dito para Paulo, meu irmão, você tem que ficar com esse espinho, com certeza eu não ficaria. Mas o Senhor disse, eu dei esse espinho para você. Esse espinho é bênção minha na sua vida. E Paulo, quando recebe essa palavra do Senhor, então ele diz, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim esteja a graça e a glória do Senhor Jesus. Igreja, eu quero que vocês entendam nessa manhã, a tenda é fundamental. Sem tenda, nós estamos no mato sem cachorro, gente. Sem tenda nós estamos perdidos, nós estamos à mercê dos que as pessoas nos falam. Eu tenho atendido pessoas, eu tenho recebido pessoas quase diariamente, e não apenas eu acredito que os demais pastores da igreja têm recebido, irmãos, pessoas em petição de miséria. E eu fico às vezes pensando, como é que alguém que se diz pastor, pastora, deu uma palavra desta? Deu uma vez uma senhora, não é membro da igreja, veio um problema sério com o filho, ela foi conversar com alguém, joga esse filho fora, você tem que dar um chute nesse filho e mandá-lo fora, você não tem que fazer com esse filho. E ela veio perguntar se isso era de Deus. Olha que pergunta que fazem, mas naturalmente que eu sabia que não era de Deus. Há coisas que você já sabe que não são de Deus. Você não pode dizer jamais a uma mãe, Deus pode, eu não posso dizer a uma mãe para jogar fora um filho, eu não posso jamais dizer isso. O Senhor diz, ainda que a mãe esqueça o seu filho que do seu ventre, mãe ama filho. É um desespero danado a gente ver às vezes os filhos na luta, na dificuldade. Filho está preso, você chora, vai lá vê-lo, é filho. Dizem que mulher não é parente, mas filho é. Esposa também, naturalmente. Mas, meus queridos, quantas coisas eu tenho ouvido. Irmãos, os poucos cabelos que tenho ficam em pé, literalmente, quando eu ouço determinadas coisas que me digam, eu fico pensando, Deus, como é que alguém... Agora, a culpa não é da pessoa que deu a orientação, a culpa é do irmãozinho que não tem tenda armada. Em vez de você ficar por aí pulando, pedindo e à procura de profecias, vá para a tenda, converse com Deus e aguarde o Senhor falar ao seu coração. Quando a palavra de Deus vem, irmãos, é maravilhoso. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos salva do ponto de vista emocional, espiritual, psicológico. A palavra do Senhor é sadia, é saúde, é saudável. A pessoa que tem tenda de encontro com Deus, ela tem saúde, sanidade, tem saúde mental, tem saúde emocional, tem saúde espiritual, tem saúde psicológica, porque o Senhor trata de tudo isso. Mas quando nós não temos a tenda do encontro com Deus, há tanta coisa que começa a ser dita, faça isso, faça aquilo outro, e a irmãzinha dizia, pastor, eu devo botar meu filho para fora ou não? E eu fiquei pensando, Deus, que responsabilidade. Irmãos, hoje eu tenho procurado ensinar cada pessoa que vem a ter a sua tenda, a conversar com Deus, aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo habita em você, e você pode ouvi-lo, e você pode ouvir o que Deus tem para você. E você pode receber a palavra de Deus. E quando nós recebemos essa palavra, o Senhor começa a tratar questões seríssimas dentro de nós, que ninguém, às vezes nem nós temos noção disso, irmãos. Às vezes nem nós temos noção disso. Às vezes é importante consultar um pastor, um psicólogo, alguém, isso faz parte. Mas depois você tem que ir para a tenda. E você tem que trabalhar isso com Deus. Senão você não será curado definitivamente.
Por isso, queridos, a tenda é esse encontro de comunhão maravilhoso com o Senhor. Ali na tenda eu falo com Deus, eu falo tudo, o que eu quero e o que eu não quero falar. Eu abro o meu coração com o Pai, eu abro o meu coração, eu coloco para fora tudo que está me incomodando, tudo, as hipocrisias, as coisas, as injustiças, todas as questões, ali eu coloco diante do Senhor, e o Senhor com paciência me ouve, e o Senhor me ouve, e o Senhor ministra, e o Senhor trata, e o Senhor disciplina, e o Senhor renova, e o Senhor faz de mim uma nova criatura, Ele me torna uma nova pessoa. Ali o Senhor revela as minhas iras escondidas, ali o Senhor revela como eu sou falso, ali o Senhor revela como eu ainda preciso trabalhar tantas questões, como eu sou às vezes dissimulado, como eu quero aparentar algo que eu não tenho. E irmãos, atenda, ali o Senhor vai falando, e às vezes eu tenho que dizer assim: Deus, para, eu não estou aguentando mais. Que é isso, Senhor? O Senhor está falando com o pastor da PIB de Copacabana. Que é isso, Deus? E o Senhor diz: você ainda não ouviu nada. Você ainda não ouviu nada. Irmãos, nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Aí dentro desse coraçãozinho, aí dentro dessa mente, existe tanta coisa que precisa ser tratada pelo Senhor. Tanta coisa. Inveja, ciúme, tanta coisa precisa ser tratada, tanta coisa precisa ser tratada pelo Senhor. Muitas nós negamos, nós dizemos que não temos nada disso, mas o Senhor nos confronta, o Senhor nos confronta. Aonde isso acontece, igreja? Na tenda, na tenda. Você precisa sair daqui agora e ir para onde? Para a tenda, para que o Senhor ali na tenda trabalhe tudo o que você ouviu. Sabem por que as mensagens hoje não causam o mesmo efeito que causavam no passado? Porque não temos tenda. A gente ouve a mensagem e não vai para a tenda, a mensagem se perde. A mensagem acaba se perdendo. Quando eu vou para a tenda, o Senhor começa a trazer tudo isso, e o Senhor começa a tratar a minha vida ali na tenda. E pessoas tratadas por Deus na tenda são pessoas diferentes. Não é que não tenham problemas. Paulo continuou com problema? Continuou. Continuou triste? Quem olhasse para Paulo ia perguntar assim: ué, ficou curado? Foi? Ele disse: não. Ué, e como é essa alegria? Ah, porque lá na tenda Deus falou comigo. Quem é tratado por Deus na tenda tem outra vida. Tem outra vida. Você não se queixa, porque você já se queixou. Você não precisa mais ficar triste para os outros, você já ficou triste para o Senhor. Você não precisa mais chorar diante dos outros, você já chorou lá diante de Deus. A sua vida muda. Você é uma nova pessoa, para a honra e glória do nome do Senhor. Não é que você é melhor que ninguém, não. Não é que você é super espiritual, não. Você não tem nada. A única coisa que você tem é tenda. E lá na tenda você se derrama diante do Senhor. E lá na tenda Deus quebra você bonitinho. Sabe o que você precisa ser? Quebrado. Você precisa ser quebrada. Você precisa ser quebrada. E aí a gente se mete a querer quebrar o outro. Marido quer quebrar a mulher. Está errado. Mulher quer quebrar marido. Está errado. Pai quer quebrar filho. Está errado. Quem nos quebra bonitinho é o Senhor na tenda. Ali na tenda o Senhor nos quebra bonitinho. Ele vai quebrando, ele vai quebrando. O Senhor vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo cura. Aleluia. Ele mesmo faz a ferida e Ele primeiro nos achata até lá no chão. Quando você fica lá, Senhor, aí Ele vai puxando. E agora você é uma pessoa tratada pelo Senhor. Tratada pelo Senhor. Nós hoje temos crentes que estão sendo tratados
e crentes que não estão sendo tratados por Deus. Nós temos duas espécies de crentes, pelo menos. Aqueles que estão sendo tratados. Aqueles que estão sendo tratados são de um jeito. Aqueles que não estão recebendo tratamento, eles estão de outro jeito. Se você quer ser tratado por Deus, vá para a tenda, meu irmão. Se você se sente infeliz, se você se sente jogado de lado, se você se sente alguém que ninguém gosta de você, se você tem amargura na alma, se você tem uma porção de coisa, então vá lá para a tenda, conta tudo isso para o Senhor. Fizeram coisa errada com você, fizeram mal com você, eu sei lá o que é que fizeram com você, mas irmãos, a gente traz na nossa vida tanta coisa. Vai lá para a tenda, conta tudo para o Senhor, conta tudo para Ele, rasga o coração diante dele. O Senhor vai vir, vai tratar, o Senhor vai disciplinar, o Senhor vai curar. Há dois tipos de crentes: aqueles que estão sendo tratados e aqueles que ainda estão sem tratamento. Quando você se deparar com um crente sem tratamento, cuidado, lembra disso. Opa, ele ainda está sem tratamento, né? Então não parte para cima não, ora, exorta com amor, né? E vamos para a tenda, e que o Senhor nos abençoe. Bem, o tempo já passou, mas as outras duas são interessantes, a gente vê depois. Eu sempre mostro para os irmãos não pensar, o pastor só fez 2 partes do sermão e falou que tem mais, né? Então, tem mais 2 partes que a gente vai ver depois. A tenda do encontro com Deus é uma necessidade pela oportunidade de consolação, e a gente vai ver isso na experiência de Samuel. É uma necessidade, uma bênção pela oportunidade de consagração. E vamos ver isso na experiência de Isaías também, mas hoje ficamos com esses 2. A tenda do encontro com Deus é uma oportunidade de contemplação, é uma oportunidade de comunhão. Irmãos, o desafio do Senhor para as nossas vidas nesta manhã é a tenda do encontro com Deus. É você armar a sua tenda. Tenda do encontro com Deus é o lugar onde eu estou a sós com Deus. A cada dia eu tenho um encontro com o Senhor, com a palavra do Senhor, com a pessoa do Senhor, onde eu contemplo a sua glória, a sua santidade. É ali aquele lugar onde eu tenho aquela comunhão com o Senhor. Eu conto para o Senhor a cada dia as injustiças que eu sofri, as maldades que me fizeram, as torturas que eu sofri. Eu conto isso para o Senhor. Eu conto isso. Eu derramo diante dele. Eu digo: Deus, ontem eu fui tão humilhado. Deus, ontem eu passei por tanta dificuldade. Irmãos, uma coisa é você se queixar para pessoas. Quando você se queixa para uma pessoa, a pessoa olha para você e ela normalmente tem compaixão de você. E ela tem compaixão de você. Mas a compaixão da pessoa, ela não resolve o seu problema. Até pode ajudar, mas quando você conta para o Senhor e o Senhor se compadece, o Senhor cura, o Senhor resolve. É isso, é essa comunhão com o Senhor. Que nessa manhã, cada um de nós possa ter essa tenda do encontro com Deus. Amém? Vamos ouvir mais uma vez o nosso irmão e logo depois estaremos orando. Fiquem tranquilos que nós temos almoço lá para todo mundo. Irmão Ângelo estará louvando ao Senhor mais uma vez. Curve a sua cabeça, fale com Deus, ouça o que o Senhor ainda deseja falar ao seu coração nesta manhã, enquanto você ouve mais este momento.
Amém, queridos. Vamos ficar de pé, vamos orar. O irmão Ângelo trouxe alguns CDs. Então, se algum irmão desejar comprar, naturalmente, para ouvir em casa, ouvir no seu carro, lá à saída você poderá então adquirir.
e dessa forma também estará abençoando. Entrou aqui, você está abençoando e sendo naturalmente abençoado. Quero agradecer ao irmão Ângelo, a sua presença, foi para nós também uma alegria, fomos edificados, a presença da sua esposa, que Deus o continue abençoando com esse dom tão especial e tão maravilhoso. E os irmãos são convidados a continuarem abençoando e sendo abençoados, subindo lá ao terceiro andar, e leve a sua esposa, a pessoa que está com você, a almoçar fora hoje, né? Diga para a pessoa aí ao seu lado: você quer almoçar fora hoje, querido? Eu vou levar você para almoçar fora. E tem lá em cima, então, uma comida bem gostosa, preparada, com tanta alegria para você. Que Deus possa abençoá-lo. Não esqueça de se inscrever nas palestras, agora na saída. As palestras que você deseja ouvir, elas são gratuitas. E também não deixe de pegar a sua bolsa após o culto nesta manhã. E não deixe de orar pela volta dos irmãos que estão nos seus retiros, nos seus acampamentos. Logo mais, se Deus permitir, aqui voltaremos para louvar ao Senhor. Não esqueça que agora estamos em horário de verão. Se você não acertou o seu relógio, são quase 12:20. Então que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por esta manhã na tua casa e na tua presença. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, e te rogamos ao final desse culto que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque em nossos corações o desejo de armar a nossa tenda, sabendo que ali o Senhor está conosco a cada momento, a cada instante, tratando, nos ouvindo, nos curando, nos restaurando, ó Deus, fazendo desabrochar em nós o melhor do Senhor para as nossas vidas. Deus querido, nos dê esse desejo nessa manhã, que saiamos daqui renovados, ó Pai. Aqueles queridos que estão passando por lutas, dificuldades, Deus, que eles se sintam desafiados a ir para a tenda e ali possam contar seus problemas, suas lutas, e ali recebam a cura do Senhor, ali recebam a palavra do Senhor, a instrução, ali recebam o tratamento do Senhor e possam sair dali radiantes como Paulo. Oh Senhor, obrigado, porque aquela tenda transforma, aquela tenda abençoa, aquela tenda faz toda a diferença na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a não sermos apenas crentes, mas crentes que têm a sua tenda do encontro com Deus. Abençoe o almoço, os irmãos que prepararam. Deus, toque o coração do povo para que suba, esteja ali, se alegrando, e nos dê um dia na sua presença. Abençoe a volta, Senhor, dos adolescentes, dos moços, das moças. Abençoe a volta do coro. Abençoe os irmãos que estão viajando, aqueles que estão nos visitando. Guarde, proteja, livre de todo perigo, livre de todo mal. Deus, derrame o seu poder sobre nós. É a nossa oração, no nome santo, no nome bendito, no nome de Jesus, por quem oramos. E todo o povo de Deus disse amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem todos assentar. Com uma oração silenciosa estaremos nos despedindo nesta manhã.